Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise de vlogs próximos, beleza? Parei para falar uma crônica do Santos Vitória Peixeira por 3-2 de virada, fazendo valer algum grito famoso da nossa torcida nesse dia de finados, na qual o Peixe deu aí pelo menos a pá de cal de qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão. O Santos agora com 46 pontos está livre da zona do rebaixamento, não cai mais na temporada de 2022 e agora por tabela também ainda sonha com uma possível vaga para uma pré-Libertadores pro ano que vem. Uma grande providencial vitória nas mãos aí, nos pés de três jogadores que costumam ser muito criticados, além lógico do restante deste elenco que ainda continua sendo nivelado para baixo. Mas desta vez eles fizeram aí, pelo menos deram conta do recado, no jogo diante de um adversário que estava literalmente jogando a sua vida na temporada de 2022. O Atlético Goianiense estava jogando como se fosse o último prato de comida deles, lutando para não cair, desesperadamente, e não era de se esperar algo diferente do que foi essa partida, com uma equipe totalmente partindo para cima da gente, adiantando as linhas nossas, enquanto que nós tínhamos aí o nosso meio do campo com o Rodrigo Fernandes ausente, e também outras ausências também em função de suspensões e cartões amarelos, mas a principal ausência foi realmente do nosso cão de guarda, e tendo como Camacho como primeiro volante, Carabarral e Sanches no meio, o que dificultou, lógico, né, que realmente foi o diferencial dessa partida em termos de equilíbrio de jogo, mesmo que o Santos conseguiu abrir o marcador no cruzamento do Ângelo para o primeiro gol aí, primeira contribuição do nosso centroavante Marcos Leonardo por 1-0, mostrando que pelo menos, ainda que a gente tem essa dificuldade no meio, com essa deficiência no nosso meio do campo, o Santos pelo menos conseguiu aí abrir o marcador com a nossa válvula de escape no nosso primeiro tempo, que foi o Ângelo. A grande diferencial dessa equipe realmente foi o nosso ponta-direita santista, que é bola para ele, para ver o que acontece, para procurar sempre o Marcos Leonardo, ainda que alguns jogadores tenham iniciado bem a partida. O Natan, por exemplo, realmente tentou, até se esforçou para ser um dos caras para fazer o auxílio com o Ângelo no ataque, mas na defesa realmente ele foi uma tragédia, um verdadeiro desastre, e que se comprovou logo depois de um dos gols da equipe goiana. O primeiro, por exemplo, foi talvez uma falha individual, não individual, acho que foi uma falha coletiva na zaga, na cobertura de zaga nossa, reflexo desse meio do campo lento que não conseguia acompanhar a velocidade dos jogadores adversários. Mas o Natan hoje, no segundo gol especialmente, embora, né, tenha sido também uma certa falha do Ângelo na cobertura, porque ele também podia ser um dos caras para acompanhar o Natan na defesa, no auxílio para a defesa. O Natan fez um cosplay de Felipe Jonathan do outro lado também, que continua sendo aquele rapaz que gosta de ficar marcando a distância. E no segundo gol, muita gente vai dizer que foi falha de João Paulo, mas sim, pode ter sido falha, mas a consequência da falha dele surgiu de uma falha individual da marcação nossa, da nossa cobertura de linha de defesa. E a gente se complicou nos 2-1, num placar que a gente estava na mão, justamente em função disso. A gente tem esse problema no meio do campo, e depois, no segundo tempo, com o Orlando Ribeiro, talvez muita gente vai criticar ele pelo início, né, do jogo, ele ter escalado inicialmente essa formação do meio do campo, mas é difícil criticá-lo vendo que no banco de reservas não tem opções animadoras. A gente fala do Vinícius Adocelo. Se eu estivesse no lugar do Orlando, talvez eu não colocaria ele, que vem sendo, digamos aí, relegado até a equipe de time C durante os treinamentos. Depois o São Gonçalo entrou no segundo tempo, juntamente com o Sandri, porque, lógico, o Sanches, que hoje eu acho que justamente ele, sendo um atleta de semi-aposentado, ainda continua sendo melhor ainda, né? Ou pelo menos a opção menos pior no nosso meio do campo, ainda que ele tenha falhado em certas ocasiões que o Santos podia ter matado o jogo no primeiro tempo, especialmente num contra-ataque que eu me lembro, podia ter, em vez de ter dado pelo menos um passe para o Marcos Leonardo para definir já o marcador, dilatar o marcador, que a gente estava com um placar de 1-0, resolveu fazer outra coisa, resolveu tocar para trás. Porém, também o nosso, voltando aí a falar dos nossos
volantes, ou pelo menos volantes improvisados, eu já falei aqui, Camacho como primeiro volante não dá. As bolas aí que, por exemplo, na saída de bola que a gente se complicou muito com ele e também com o Carabarral, que embora tenha se destacado no gol de honra, num dos gols de honra diante do Flamengo, quando ele foi improvisado, colocando ele no lado mais esquerdo, né, pela ponta, hoje ele também não foi muito bem, muito lento também para acompanhar o avanço veloz dos jogadores adversários, e no segundo tempo a gente conseguiu se aproveitar de uma falha deles, da reposição bola nossa, de um oportunismo do Ângelo que roubou para um gol providencial do Lucas Braga, que embora também não estava muito bem, muito acionado no primeiro tempo, no segundo ele compensou com o gol de empate do Santos Futebol Clube. Aí o Michel fez as mexidas no meio do campo, além do Vinícius Anocelo, colocou o Sandri, né? Entretanto, o nível de equilíbrio continuou o mesmo, a tônica do jogo continuou sendo igual, com a equipe goianiense, lógico, desesperada diante das circunstâncias, marcando em cima, tentando de qualquer maneira furar o nosso bloqueio, enquanto que a gente podia, né, nos nossos, alguma vez nivelando um pouco o jogo com a posse de bola, demonstrando que o nível técnico, pelo menos para a equipe nossa, esse jogo, podíamos realmente ter conseguido um placar, mesmo com essa dificuldade que a gente teve, né, nessas funções, mas a gente ainda falta muitas coisas, em especial nesse, que eu já disse, na lateral direita. O Natan podia ter comprometido completamente o resultado, visto com as mexidas do Atlético Goianiense, muitos jogadores, muitos avanços em cima dele, que conseguiu ganhar quase uma bola em cima, tendo que ser o Camacho para repor, para compor, para cobrir ele nas falhas que o Natan fazia, individuais, que não conseguia acompanhar o ponteiro esquerdo deles, mas os hoje criticados vão ser realmente exaltados. Marcos Leonardo, Lucas Braga, e depois, no último lance da partida, com a equipe do Atlético Goianiense abafando nas bolas paradas, surgiu aí o Lucas Barbosa, que tinha entrado aí no decorrer da partida e que muita gente critica. Eu não sou um deles, que eu acho que, embora ele não seja uma trasteira, embora ele não seja um craque de jogo, mas ele tem pelo menos um certo recurso para essa equipe nivelada para baixo, que é a entrega, o esforço, que eu acho que até nesse momento eu poderia colocá-lo, se eu fosse Orlando, inicialmente no jogo, no primeiro tempo, porque ele foi muito útil na partida diante da RB Bragantino no segundo tempo, entendeu? E em outras partidas também, e ele demonstrou mais uma vez que ele, quando precisa, ele pode dar conta do recado, assim como foi naquele vídeo. Tem um vídeo até que eu falei, tem sobre isso, que é até um dos mais viralizados no meu canal, que é aquele gol que ele fez na Copa Sul-Americana diante do União La Calera. Mais uma vez, um gol dele para conta nos minutos finais, que ele decidiu para a gente num contra-ataque, no qual o Marcos Leonardo puxou dois zagueiros do Atlético Goianiense, uma jogada individual dele, né? Méritos para ele também, para o oportunismo, para a conclusão do Lucas Barbosa dar números finais para essa partida, embora, lógico, não falta muita coisa, o time realmente hoje se aproveitou, lógico, da deficiência do adversário e das circunstâncias de uma equipe que está lutando para não cair, para poder jogar agora na próxima partida, também diante de um outro adversário lutando também contra o rebaixamento, que é o Avaí, que vai ser na Arena Barueri, para o Santos pelo menos manter viva essas suas chances. E depois vai ser um confronto direto contra o Botafogo, que também está lutando por uma vaga para a Libertadores, encerrando aí a nossa temporada, decidindo na Vila Belmiro contra o Fortaleza, outro também adversário que também almeja uma vaga na competição sul-americana. Nos meios finais, o Santos venceu, é isso que importa, diante de tudo que a gente fala, diante das limitações que a gente sempre fala aqui. A gente podia até falar realmente sobre isso, mas fazendo um serviço até de utilidade pública para os nossos associados, porque, como sabem, essa semana vamos ter uma Assembleia Geral de Sócios convocada pela diretoria para fazer, né, ou pelo menos aprovar a alteração estatutária. Eu já prometi em outros vídeos falar a respeito sobre isso, mas de exato momento eu faço um apelo para aqueles que fizeram a opção do voto virtual. Independentemente de você ser a favor ou contra, eu recomendo você preferencialmente comparecer à Vila Belmiro presencialmente, visto que há uma certa confusão
jurídica em torno dessa Assembleia que foi convocada, dada a opção para o voto virtual e que está sob júdice, embora, né, quem acompanha o noticiário deve ter se informado de que foi feita uma liminar para o grupo de conselheiros para que seja, pelo menos, não seja autorizado o voto online diante dos dispositivos do Estatuto, diante da interpretação, ao conflito de interpretações de que o voto virtual só é previsto para eleições e não para alterações estatutárias. Então, embora essa liminar tenha sido indeferida na primeira instância, ainda cabe recurso, e há uma possibilidade muito grande de que os votos virtuais nessa Assembleia possam ser anulados ainda. No momento é uma decisão provisória. Então, amigos, essa irresponsabilidade da diretoria, do Conselho Deliberativo, de propor, num momento como esse, em um curto espaço de tempo, né, essa proposta, jogando essa granada na mão do associado, que pode até implodir o Santos Futebol Clube, aí já é uma opinião minha, mas independentemente disso, mais uma vez eu reforço o meu apelo, para evitar qualquer confusão, para que se realmente você, associado santista, que está realmente interessado em definir os rumos do nosso clube e fazer valer a sua opinião, o seu voto, preferencialmente, independentemente de você ser a favor ou não, se você puder, lógico, se você não puder, faça valer o seu voto virtual, mas se você realmente puder, eu sugiro você comparecer na Vila Belmiro no dia 6 de novembro. Olha, é uma confusão que cada coisa que essa diretoria, esse Conselho Deliberativo de atitude irresponsável está botando o Santos Futebol Clube num momento desnecessário e inoportuno. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou, deixe sugestões de críticas na seção de comentários para fortalecer esse canal. E até o próximo vídeo. Santos sempre Santos, valeu!